Bom, nesse vídeo eu quero falar sobre espiritualidade, que é uma questão do yoga bastante complexa. E para falar disso eu quero começar citando o Iyengar. É um mestre indiano bastante importante e é uma citação de um livro dele chamado Luz na Vida, que é um livro fantástico. Ele diz o seguinte nessa citação, abre aspas: os primeiros filósofos do yoga identificaram uma área nebulosa entre o eu e o não eu, algo que tanto pode ser um quanto o outro, ou ambos. Uma interface entre a identidade do eu e o mundo externo, é o corpo. A grande atenção que a yoga e outras práticas prestam ao corpo tem origem em sua situação paradoxal. Quando morremos, não podemos levá-lo conosco, mas não podemos viver sem ele. Se eu não posso levá-lo comigo, como é possível que ele seja eu? E por que, portanto, devo me incomodar em cuidar dele, se na morte ele me trai? Mas se eu não cuido, começo a decair em vida e experimentar uma morte lenta e prematura. A yoga chama o corpo de veículo da alma. Mas, como dizem, ninguém lava um carro alugado. A yoga salienta que só temos a ganhar em cuidar desse pobre veículo em todos os níveis. A saúde física, a mente e a alma. O enigma do corpo o enigma do corpo é o ponto de partida da yoga para desvendar o mistério da existência humana. Por que eu estou citando esse trecho do Luz na Vida do Iyengar? Porque ele traz uma dimensão que é espiritual, mas é também filosófica. E isso aqui é uma citação que para mim reúne muito do que é o yoga. É uma prática física, respiratória, relacionada à sua saúde mental, espiritual também. E por que é que eu quis trazer? Porque quando você fala só sobre espiritualidade, você está levando para um campo místico que no Ocidente é separado. Nós ocidentais, nós separamos, nós fragmentamos o mundo, fragmentamos o nosso corpo, né? A gente vai num médico ocidental, esse trecho aqui do nosso corpo, esse pedaço, vai ser um otorrino que vai cuidar, né? Na acupuntura, às vezes, você pode ter um ponto aqui que vai cuidar da sua garganta ou do seu baço, enfim. O corpo é uma unidade. Então, essa citação traz muito do que é o yoga, o entendimento do yoga como unidade e não separação. Então, para falar sobre espiritualidade, eu quis trazer esse pensamento que é muito complexo para poder falar sobre isso. Porque se eu falar só sobre espiritualidade, eu vou excluir ateus. Eu vou excluir pessoas que não têm crença nenhuma. Eu vou excluir agnósticos. Então, eu também não gosto de começar falando do yoga só do ponto de vista espiritual. Eu tenho amigos que não acreditam em Deus, que não acreditam em reencarnação, que não acreditam em espiritualidade. Essas pessoas não podem praticar yoga? Qual é o tipo de elevação que elas podem ter espiritual dentro do yoga se elas não acreditam nisso? Eu vou excluir uma parcela grande da população, da sociedade, que não tem fé, que não tem sua crença, porque o yoga fala de espiritualidade. Eu quis trazer isso porque é isso. Ele fala sobre a questão do corpo. E isso é uma coisa, um pensamento filosófico racional, né? Nós temos um corpo que vai envelhecer, apodrecer, morrer. É morrer e apodrecer, né? Nessa ordem. Então, assim, ele traz uma dimensão do questionamento sobre a existência humana a partir do corpo, da condição do corpo e do espírito também, né? O pensamento dele é muito complexo para nós ocidentais, porque ele faz uma unidade muito interessante sobre elementos diversos que na nossa cultura ocidental a gente fragmenta. Então, assim, eu já tive retorno de pessoas que fizeram aula comigo que numa prática respiratória tiveram insights sobre uma lembrança de infância que tem a ver com uma questão familiar que às vezes ela entende como um processo kármico de uma relação familiar conturbada, por exemplo, né? Então, através de um asana, de uma postura, eu como instrutora, posso levar uma pessoa que não acredita em Deus
a ter um outro entendimento do que é a vida, mas não a partir da espiritualidade, mas a partir do entendimento que ela tem do corpo dela, da potência que o corpo dela tem, de outras possibilidades do que o corpo dela pode ser, e a partir daí, o que a mente dela pode oferecer, né? Nossa mente é um mundo, né? O que a vida pode ser também. Ela começa a ter discernimento de que a vida, às vezes, que ela está levando não é condizente com o que ela acredita. Isso pode vir numa prática de yoga, num esclarecimento, de um discernimento, de uma prática constante de um pranayama ou de um asana, de uma postura específica, né? Postura invertida, por exemplo, que é toda postura em que você coloca os seus pés acima da sua cabeça, que você inverte o eixo do corpo, ele tem uma função psíquica de inverter o seu olhar. Então, se você pratica posturas invertidas ao longo do tempo, você começa a ter olhar diferente sobre o mesmo tema. Você começa a olhar aspectos da sua vida sob outra perspectiva que você não tinha antes, porque isso é um efeito psíquico das práticas de yoga, de algumas posturas, e em específico de posturas invertidas. Então, esse entendimento da questão espiritual, para mim, é muito mais complexo do que falar sobre elevação espiritual, né? Porque você joga para um campo místico que muita gente não vai querer levar adiante, por causa da sua crença, né? Da sua fé, da sua não fé, enfim, né? Da sua postura religiosa ou de negação de religiões diante da vida.